Olá, meus amados irmãos, eu sou o pastor Josemar de Lima, aqui da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Hoje está fazendo um sol maravilhoso aqui, graças a Deus, porque os últimos dias tem chovido bastante. E quero falar um pouco a você, porque tem pessoas que estão me perguntando, os irmãos das Assembleias de Deus, os irmãos presbiterianos, os irmãos do Betel brasileiro, os irmãos da Igreja Universal, irmão da Igreja da Graça, irmão da Deus é Amor, até mesmo os nossos preciosos irmãos das Testemunhas de Jeová, eles estão me perguntando por que é que existem dois batismos na Bíblia. Um batismo em nome de Jesus e outro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles pediram que eu explicasse essa parte aí, para saber qual é o batismo certo, qual é o batismo correto, porque eles foram batizados nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Eles me perguntam, eu fui batizado corretamente? O meu batismo é um batismo apostólico ou é um batismo católico? Eu vou te explicar, se assim o Senhor me permitir, com a palavra de Deus na mão. Tem que explicar por aqui. Cabe a você buscar a revelação, o entendimento para compreender isso aqui. Amém? Vamos ler aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus que está em Colossenses, no seu capítulo 3, versículo 16 e 17. Acompanhe, por favor. Dê uma acompanhadazinha aí. Está escrito assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Espero que habite em você, com essa grande abundância do Espírito Santo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Em toda a sabedoria, ensinando-vos e até mostrando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Amém? Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a ele graças ao Pai. Que Deus abençoe a sua palavra. Que Deus fecunde essa palavra naqueles que estão me ouvindo agora. Que eles possam ser compungidos com a revelação da tua palavra, Senhor. Que ele venha compreender esta escritura referindo-se ao batismo. Que ele veja se ele foi batizado conforme a Bíblia Sagrada, se ele ou ela está batizado ou batizada conforme os apóstolos, num batismo apostólico, ou simplesmente eles foram enganados e receberam um batismo católico. Que Deus abençoe em nome do Senhor. Meus irmãos, você ouviu aqui em Colossenses, no seu capítulo 3, no seu versículo 17, que diz: e quanto fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Ponto. Tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é assim? Tá certo? Tá. Se você quer uma cura, você ora, pede em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Se você quer expulsar um demônio, você ora e aquele demônio ele é expulso pelo poder do nome, que está no nome do Senhor Jesus Cristo. Correto? Não é assim? Tudo em nome do Senhor Jesus Cristo? Tudo bem, está tudo certo. E por que aqui no batismo não se usa o nome do Senhor Jesus Cristo? Não tem alguma coisa errada, não? Não é uma grande incógnita?
Por que é que tudo é feito no nome do Senhor Jesus Cristo? Se você quer bênção, é no nome de Jesus. Se você quer cura, é no nome de Jesus. Se você quer libertação, é no nome de Jesus. Se você quer salvação, é no nome de Jesus. Se você quer restauração de casamento, é no nome de Jesus. Se você quer que os filhos saiam das drogas, ora em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. E quando é para ser batizado, quando é para vir para as águas, para sepultar todo o teu passado, todas as tuas mazelas, todas as desgraças que já fizeste, sepultar, porque batismo é sepultamento. Sepulta aquele homem velho, aquela mulher velha, e eis agora que tudo está novo, através do batismo. Batismo, batizar não é só jogar um pouquinho d'água na cabeça, como o padre faz, pega uma criança e molha a cabeça dela, isso não é batismo. Quer dar um banho na criança, dá logo um banho. E criança não tem nada que ser batizada, não. Então, por que quando vem para cá, você não leva o nome, só leva os títulos? De Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe o que foi feito? É isso? Isso é a maior mentira que Satanás já pregou na vida dos cristãos. A maior mentira. Porque é uma mentira, uma grande mentira, ela tem 99% de verdade. Quando leva você para as águas, e aqui diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e te mergulha, foi a maior mentira que já fizeram contigo. Você nunca foi batizado conforme as Escrituras. E eu vou provar para você. Aqui não fica nada sem resposta, não. Você vai ter que me engolir. Mas engula a verdade da palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a minha verdade. Seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Amém? Para que você se converta, se arrependa e volte para se batizar corretamente. Abra sua Bíblia aí. Mateus 28, 19. Abra. Olha a cegueira dos pastores. Mateus 28, 19. Olha como são cegos. Presta atenção aqui. A cegueira espiritual desses teólogos de meia pataca, de meia tigela, enganadores, mercenários. Isso aqui vocês são. Mateus 28, 19 está escrito: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ué, aí você diz, aí pastor Josemar, ele não está pedindo que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu digo, é? E você tem a revelação de quem é o nome do Pai? Hein? Você sabe como é o nome do Pai? Quem é o nome do teu pai espiritual? Quem é? Quem é? Você sabe? Ah, não sei não. É pai. É pai. Você sabe como é o nome do Filho? Também não sei não. É filho. E você sabe como é o nome do Espírito Santo? Ah, eu não sei não. Mas não vai saber mesmo que... Primeiro, Mateus 28, 19. Olha aqui, ó. Mateus 28, 19, está aqui, ó. Eu vou botar aqui bem na sua cara para você ver. Mateus 28, 19. Isso aqui não é batismo. Isso aqui é uma ordem que Jesus deu para que os apóstolos exercessem essa ordem lá no dia, depois do dia de Pentecostes. Isso é uma ordem, não é batismo. Aí você diz assim, mas irmão Josemar, e Jesus foi quem mandou. Foi ele que mandou. Se ele mandou, a gente está fazendo da maneira como ele mandou. Olha aí onde está a cegueira. Ele mandou, mas ele não mandou que usasse as mesmas palavras como papagaio. Você precisa descobrir, você precisa discernir como é o nome do Pai que ele está pedindo aqui. Ele está pedindo o nome, não são nomes em plural. Vou mostrar novamente. Não está em plural, está no singular. Está vendo aqui? Nome, não é plural. Ele pediu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é o nome do Pai? Pergunta aí ao teu pastor. Pergunta a ele aí, como é o nome do Pai, pastor? Que Jesus está pedindo aqui, em Mateus 28, 19. Eu fui batizado e batizada conforme o Senhor botou aqui, Mateus 28, 19. Me deu um banho lá e usou isso aqui. Mas cadê o nome do Pai? Como é o nome do Pai? Como é o nome do Filho? E como é o nome do Espírito Santo? Você sabe como é o nome? Eu vou te dar um exemplo. Eu sou pai. Eu sou pai. Eu, como pai, o meu nome é Josemar de Lima Silva. Eu sou pai, porque eu gerei 2 filhos. Um casal de filhos. Eu sou filho. Como é meu nome? Como filho.
Josemar de Lima Silva, certo? Eu tenho um espírito. Como é o nome desse espírito? Esse espírito está em quem? Em Josemar de Lima Silva. Foi isso que Jesus pediu. Usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tendo a revelação de quem é o nome do Pai, de quem está falando. Por exemplo, irmão, Pai é nome, é? Hein? Ó pastor, pastores denominacionais, assembleiano, batista, pastor Zé Carlos aqui de João Pessoa, o presidente das Assembleias de Deus, nunca tu fosse batizado corretamente, e eu vou ir na tua Assembleia para te batizar e começar tudo de novo. Porque o que está faltando em vocês aí é se converter. Amém? Pastores das Assembleias da Batista Presbiteriana. Como é o nome do Pai? O meu nome é Josemar, eu sou Pai, eu sou Filho, eu sou Espírito. Aí eu te pergunto, quantas pessoas eu sou? Quantas pessoas? Tem gente que diz que eu sou 3 pessoas. Eu fiz essa pergunta para um pastor e disse, irmão, você é 3 pessoas. Eu digo, você está me vendo 3 pessoas, tá? Eu sou 3 pessoas. Eu tenho 3 ofícios. Eu tenho 3 atributos de pai, porque gerei um casal de filhos. Eu tenho o atributo de filho, porque meu pai me gerou. E tenho um espírito, porque senão eu era um defunto. Quantas pessoas eu sou? Uma pessoa com 3 ofícios. Entendeu agora? Quando Jesus está pedindo que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem que descobrir qual é o nome que ele está pedindo aqui. E eu vou te mostrar aonde está o nome. Vamos lá. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Abra. Você não quer saber? Você não quer saber? Não quer entender as escrituras? Eu não estou aqui para duvidar de você, não. Nem para lhe maltratar. Não é esse aqui o objetivo. Eu estou aqui para te ajudar, para que você se batize corretamente e viva uma vida nova. No versículo 45 de Lucas 24, está dizendo aqui, ó. Então abri-lhe o entendimento para compreenderem as escrituras. Teve que abrir o entendimento. É como o teu entendimento tem que ser aberto para você entender Mateus 28, 19. Que aquilo é os títulos de Deus. Ele está pedindo que use o nome dele. Aí você diz, mas irmão Josemar, se ele quisesse que usasse o nome dele, por que foi que ele não foi direto? Por que foi que ele não pediu? Ele pediu, você que não está vendo. Quer ver que ele pediu? Lucas 24, 47. Lucas 24, 47 é a mesma escritura de Mateus 28, 19. Basta só você ter o entendimento e compreender as escrituras, coisa que muitos pastores não entenderam até hoje. Entendeu? Lucas 24, 47. E em seu nome, para que serve o batismo? Hein, irmão? Irmã, para que serve o batismo? Para arrependimento e remissão dos pecados, não é isso? Lucas 24, 47 é a mesma escritura de Mateus 28, 19. Mateus narrou daquela maneira e Lucas já abrangeu, já disse em qual era o nome. Olha aqui. Lucas 24, 47. 24, 47. E em seu nome, em nome de quem? Dele, de Jesus. Se pregasse o arrependimento, que é o batismo, e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Mateus 28, 19, de ide por todo mundo. Então isso aqui ele está ordenando que comece logo em Jerusalém, para depois ir para todo mundo. É a mesma escritura de Mateus 28, 19, a mesma escritura. Lucas 24, 47. Basta só você entender. Aqui em Lucas, ele já está pedindo o nome, que use o nome de Jesus. Entendeu? Agora, Jesus em Mateus 28, 19, ele dá uma ordem, não foi? Ele não deu uma ordem? Mateus 28, 19 não é batismo, mas os pastores pegaram Mateus 28, 19, é ordenado pela Igreja Católica, que foi ela que fez essa bagunça, foi ela que fez essa coisa horrível das Escrituras.
E os pastores falam a mesma coisa que a Igreja Católica. O seu batismo não é apostólico. O seu batismo assembleiano. O teu batismo é um batismo católico que não tem nada a ver com apostólico. Amém? Quando Jesus pede, dá a ordem para que se cumprisse aquela escritura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Mateus 28, 19, ali foi uma ordem. O cumprimento dessa ordem, abra Atos capítulo 2, versículo 38. Agora você vai saber aquela pergunta que você talvez tenha me feito. Por quê? Se ele quisesse que fosse pedido, batizado no nome dele, por que ele não pediu? Ele pediu em Lucas 24, 47. E o cumprimento dessa ordem está em Atos 2, 38. Abra aí e confira. Aí eu te desafio a crer. Eu quero saber se tu é crente mesmo, se tu está remido, se tu está lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, se tu crê nisso aí. E se tu pedir o teu batismo, conforme está aí o que eu vou te falar agora. É só você abrir o entendimento. Se Deus abriu o teu entendimento para você compreender as escrituras. Agora, se você for nesse orgulhozinho besta, denominacional que vocês têm, você nunca vai ver isso. Você vai morrer e não vai entender. Amém? Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro no dia de Pentecostes. Pedro no dia de Pentecostes. Estava lá. Mateus também estava lá no dia de Pentecostes. Não estava? Mateus estava lá. Tiago estava lá. Estava lá. Olha aqui o que é que Pedro diz, quando estava discussando para aquelas 3.000 almas. Atos capítulo 2, versículo 38, é a resposta de Mateus 28, 19 e de Lucas 47 e de Lucas 24, 47. Está aqui a resposta. Está aqui a definição. O desdobramento daquilo que você não compreendeu, agora que Deus abriu o seu entendimento e você vai compreender. Atos capítulo 2, versículo 38, discurso de Pedro no dia de Pentecostes. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de você que está me ouvindo agora, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus? Vem cá, Mateus não estava lá no dia de Pentecostes? Por que Mateus não deu uma puxada no vestido de Pedro e disse, ei Pedro, está errado Pedro. Que conversa é essa? É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não viu Jesus mandando? Hein? Não devia ter dito isso? Pedro diz aqui, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, na Paraíba, no Rio de Janeiro, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, para todos, batizar em nome de Jesus Cristo. Mateus devia ter repreendido Pedro. Não, Pedro, está errado. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é no nome de Jesus Cristo, não. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Pai não é nome, seu imbecil. Pai não é nome. É tanta imbecilidade, é tanta cegueira. Imbecis. Pai não é nome. Pai é título. Não é nome. Ele pediu o nome, não foi os títulos. Ele pediu que fosse batizado no nome dele. E não nos títulos. Quer ver mais? Todos os relatos batismais estão aqui, ó. Atos dos Apóstolos. Atos 8, 16. Atos 8, 16. Vou ler Atos capítulo 8, versículo 15 e versículo 16. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Está vendo aí? Teu batismo é assim? Se não for, eu vou te batizar, esteja você aonde você estiver nesse país. Você pode morar em Cochichola, eu vou te batizar corretamente. Teu pastor vai dizer, não escuta esse pastor não, que isso é heresia. Heresia? É heresia se batizar em nome de Jesus Cristo?
Para você ver a quantidade de imbecilidade, que isso é imbecilidade ao quadrado. Isso é uns imbecis. Dizer uma coisa dessa. Vamos para outro relato batismal. Atos capítulo 10. Pedro na casa de Cornélio. Atos capítulo 10, versículo 47 e 48. Lembra da história? Pedro estava lá em Jope. Cornélio teve um sonho. Um anjo desceu com um lençol e um monte de ave de rapina. E o anjo disse, pega, mata e come. Né? Pedro estava lá em Jope. Pedro disse, tá vendo que eu não vou comer coisa imunda? De maneira nenhuma. Mas o Cornélio tinha tido um sonho. O anjo dizia, manda 2 varão lá em Jope à procura de Pedro. E ele vai te dizer o que é que você vai fazer. Isso está em Atos capítulo 10. Leia, por favor. Cornélio convidou toda a vizinhança, marcou para aquela data, mandou os seus sátrapas ir chamar Pedro. Chegou lá, Pedro estava no terraço da casa, e aqueles varões chegaram e contaram a história. Pedro já tinha tido o sonho com aquele lençol, que pega, mata e come. Pedro disse, eu jamais vou comer coisa imunda. O anjo disse, quem é você para dizer que não vai comer aquilo que Deus purificou? Pedro disse, agora eu como até o lençol. Eu vou comer até o lençol todinho. E vai, Pedro vem para a casa de Cornélio. Quando chega na casa de Cornélio, já estava lá o culto pronto. E Cornélio começou a relatar a Pedro o que o anjo tinha dito a ele através da visão, que mandasse chamar Pedro. E lá Pedro ia desdobrar o assunto. Então Pedro começou a falar, isso está em Atos capítulo 10, capítulo 10, lá no final já. Você pode ler o capítulo 10 todo que você vai entender. Mas o versículo é o 47 e o 48. Depois que Pedro contou tudo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu, eles foram batizados e Pedro mandou que fossem batizados. Está aqui, Atos capítulo 10, versículo 47 e 48. A minha Bíblia é igual à sua. A minha Bíblia não é diferente. E você não está doido para dizer que não é igual. Respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Pode recusar a água? Não. Então, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Rogaram a Pedro que ficasse lá por mais um dia. E daí Pedro mandou que fosse batizado todos em nome do Senhor Jesus. Quer ver mais? Relato batismal. O batismo apostólico como é que é? Atos capítulo 19. Lá. Vamos ver agora que o bicho vai pegar. Agora que o bicho vai pegar. Meu amado, se você não tiver revelação agora, então você está mais cego do que uma víbora. Ou seja, continua aí com esse batismo católico, que a Igreja Católica enganou, como enganou a Assembleia de Deus Batista. Enganou essas denominações todinhas. Está tudo enganada. Mas não estou dizendo então certo? Vamos adiante. Atos capítulo 19. Você vai ver que Paulo chegou em Éfeso. Quando Paulo chegou em Éfeso, encontrou lá em Éfeso alguns discípulos de João Batista, cujo João Batista, o Senhor Jesus Cristo falou que era o profeta, o maior profeta nascido de mulher. João Batista. Foi isso ou eu estou mentindo? Me ajuda aí. Eu estou mentindo? Não. Eu estou falando o que está nas Escrituras. Quando Paulo chega em Éfeso, encontrou aqueles discípulos e perguntou para eles, vem cá, recebeste já o Espírito Santo quando cresce? Eles disseram, rapaz, não, eu não conheço o que é Espírito Santo não, porque a gente era discípulo de João. Eu não conheço o que é Espírito Santo. Atos capítulo 19, vamos ler. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo,
Perguntou-lhe então Paulo: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João, pois após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Veja, discípulos de João Batista, o maior profeta nascido de mulher, dito pelo próprio Deus, foram rebatizados corretamente. Será que você é mais almofadinha? Será que você é mais orgulhoso, é mais inteligente para não querer ser rebatizado, se o teu batismo está errado? Hein, pastores assembleanos? Eu vou batizar vocês tudinho, se vocês quiserem. Pastor Batista, pastor Estevão aqui da Igreja Batista, eu vou te batizar. Quando você se batizar, aí é quando você vai se converter verdadeiramente. Que até agora está faltando, viu, pastor? Está faltando muito na tua vida. E você sabe por que eu estou dizendo isso. Você sabe. Deus conhece as tuas obras. Amém? Romanos capítulo meia dúzia, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Por quê? Batismo é sepultamento. Você está morto ali para o mundo e reviveu para Cristo. É uma nova vida. É Jesus Cristo morando em você e dando a você uma vida eterna. Quando você, irmão, quando o pastor pegar você e levar para as águas, ele não tem que chegar aqui, te mergulhar e dizer: eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está errado. Ele não está te batizando, não. Ora, se nem ele foi batizado corretamente, não é para fazer isso. Isso está errado. Isso contraria a Bíblia Sagrada. Você vem aqui, o pastor pergunta se você crê no sacrifício de Cristo. Você deu a vida por Jesus Cristo, se entregou completamente a Ele, e você crê na sua palavra, você quer ser redimido dos seus pecados, através do sangue de Cristo, vem aqui e te batiza. Eu te batizo então, mediante a tua fé, meu irmão e minha irmã, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos teus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É assim que está escrito. Então, você está batizado e batizada corretamente conforme as Escrituras. O teu batismo é um batismo apostólico, neste caso. Mas se você foi batizado nos títulos, te enganaram, te deram um batismo católico criado lá nos porões do Vaticano, no ano 325, no Concílio de Nicéia. Isso foi criado, esse batismo foi mudado lá no Concílio de Nicéia, em Roma, no ano 325, depois de Cristo, para forjar uma doutrina falsa, herética, chamada doutrina da Trindade, que isso é tão falso quanto o diabo é falso. Amém? Se você desejar se batizar, você entra em contato comigo. Não, eu já sou batizado na Assembleia de Deus já há 40, 50 anos. Minha mãe congregava na Assembleia de Deus, congregou 65 anos. Tem 91 anos. Batizei ela o ano passado. Batizado errado. Tu dizendo que tem Espírito Santo, que são cheios do Espírito Santo, e passa por cima da palavra. Amém? Se quiser batizar, eu vou aí na tua cidade. Você pode morar no Japão. Eu vou aí te batizar, conforme está escrito. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.